Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Nos diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles têm lá Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles alguém dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhes: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esta parábola chamada do rico e do Lázaro, ela traz para nós alguns questionamentos muito interessantes. Veja bem, primeiro, um homem pobre que dormia à porta de um homem rico que não lhe dava a mínima atenção. Preocupava-se com os seus banquetes, com as suas roupas, com os seus amigos, com aquilo que tinha, mas não era capaz de preocupar-se com o outro. Muitas vezes na vida nós também vivemos situações assim. As preocupações do mundo acabam colocando em nosso coração, enchendo o nosso coração, a ponto de nós descuidarmos do cuidado com o outro, da necessidade do outro, daquilo que o outro de fato precisa. Eu não preciso ser um rico para ver que o outro tem necessidade. Eu não preciso ter de sobra para poder dividir com quem precisa. Eu não preciso um dia ganhar numa loteria, como as pessoas costumam dizer, para poder abrir a mão e ajudar alguém. É necessário, antes de tudo, que o meu coração esteja movido, sensibilizado pela dor, pelo sofrimento. E normalmente só quem sofre, só quem passa pelo sofrimento é que pode experimentar, pode sentir a dor do outro. A dor do outro deve doer em mim. A dor do outro deve ser sentida de alguma forma por mim. E eu preciso abrir o meu coração para poder viver com o outro, vibrar com o outro, chorar com o outro. E esse homem rico não estava nem aí para ninguém. E aquele mendigo estava à sua porta apenas ocupando o seu espaço. Não era capaz de lhe dar nada, né? Os cães eram mais seus amigos do que aquele homem. E, aliás, é algo muito curioso, geralmente quando a gente encontra um mendigo é sempre cercado de cachorro, né? Mendigo e cachorro tem tudo a ver, né? Sempre cheio de amigos cães, né? E ali estavam, os cães iam lá, lambiam as suas feridas e aquele homem não tinha o respaldo de ninguém. Nós também, na nossa cidade, no nosso bairro, quantas vezes nós nos vemos em situações tão semelhantes? Pessoas que nós vemos, pessoas que nós conhecemos, mendigos tradicionais da nossa rua, do nosso bairro, do nosso lugar,
e a gente às vezes não sabe o que fazer, não sabe que caminho tomar. Não é uma questão de fechar a mão, não é uma questão simplesmente de negar àquela pessoa uma ajuda, é de não termos caminhos pelos quais podermos ajudar. Mas o que não pode se fechar nunca é o nosso coração. E muitas vezes é a primeira coisa que fazemos. Queremos fechar os olhos para não ver e queremos fechar o coração para não sentirmos a culpa de vermos um irmão sofrendo. E Jesus nos conta que ambos morreram e o mendigo foi para o seio de Abraão, enquanto que o rico foi para o inferno, sofrendo tormentas. E enquanto sofria, ele vai dizer: Pai Abraão, manda Lázaro molhar apenas a ponta do dedo para me refrescar a língua. O tormento era tanto que uma gota d'água já era um grande refresco, já era um refrigério. O tormento era tanto que qualquer coisa, qualquer atenção já valia a pena. Assim também aquele pobre tantas vezes viveu tormentos e ninguém parou para ouvir o seu sofrimento, ninguém parou para sentir a sua dor, ninguém parou para dar atenção a ele. E Abraão vai dizer: não, há uma distância entre nós e vós. E o rico vai dizer: então manda Lázaro à minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham parar no mesmo lugar de tormento que eu. E Abraão vai dizer: eles têm Moisés e os profetas, eles têm as Escrituras, que escute o que Deus fala a eles. E ele vai dizer: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, eles se converterão. E Abraão vai dizer: nem que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditarão. E essa é uma realidade com a qual nós convivemos também. Quantas vezes as pessoas estão tão endurecidas que nada nem ninguém toca o seu coração, nenhuma palavra, nenhum sentimento, nenhum gesto. Por isso nós queremos aproveitar essa oportunidade aqui e pedir ao Senhor que mande o seu Espírito Santo à nossa vida para quebrar toda a dureza do nosso coração, para quebrar toda a falta de sentimento, para quebrar em nós toda a incapacidade de ver no outro um irmão, para abrir os nossos olhos e enxergar que ali está um filho de Deus, alguém amado por Deus, alguém como nós. E muitas vezes nós somos tão duros como aquele homem rico, nos preocupamos com tantas outras coisas e não somos capazes de perceber o irmão que sofre ao nosso lado. Por isso, mesmo que os mortos ressuscitem, de nada adiantará. Que Deus nos dê a graça de podermos enxergar já aqui e agora o amor presente no meio de nós. E que o amor se faça vida em nossos corações, não só ao estendermos a mão aos que necessitam, mas principalmente abrindo o coração a cada um deles. Que Deus te abençoe.